Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sonho em Alto Mia. Nesse vídeo nós lhe daremos 10 motivos pelo qual você, sim, deve incluir a Espanha no seu roteiro de viagens. Sim, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e bora pro vídeo. Bom, e o número 1 é clima. A Espanha possui um clima muito estável, então quando é para estar quente, vai estar quente, a primavera é um clima mais ameno, então as estações costumam ser bem marcadas aqui, o que deixa mais fácil o planejamento da viagem, porque você já sabe, se lá a estação vai ser verão, se prepara porque vai ser calor o mês inteiro. Diferente de São Paulo, que, por exemplo, tem as 4 estações em um dia só. E também no inverno não faz tanto frio quanto outros países da Europa, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra ou a Noruega. Então é um país, para os europeus, é um país quente, é um país ao qual, por exemplo, no verão, todos os alemães e ingleses vêm para a Espanha para passar as férias de verão. Sim, Então é um ótimo lugar em questão de clima para você vir para a Espanha. sim. Mas, particularmente, nós não recomendamos visitar a Espanha em agosto. Madrid, no caso. Não recomendamos visitar Madrid em agosto, porque aqui faz mais 40 graus, a cidade fica meio insuportável, não tem como você aproveitar tanto. Bom, e o segundo motivo para visitar a Espanha é a gastronomia. Sim, a gastronomia da Espanha é incrível. Por exemplo, na Espanha, a Espanha ela fica na Península Ibérica e tem aproximadamente umas 8.000 quilômetros de praia, de mar. Então, aqui na Espanha eles utilizam muito, para fazer os pratos típicos, muitos frutos do mar. E que isso deixa a gastronomia incrível. Por outro lado, também eles têm muita carne de porco, então eles utilizam muito aqui, por exemplo, o jamón. Jamón é algo muito conhecido, muito famoso, porque é uma culinária espanhola. E também sem contar que é uma gastronomia, assim, centenária, então eles capricham muito na gastronomia, que é excelente. Sim, e sem falar nas frutas, principalmente o morango, que costuma ser bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. São morangos grandões e docinhos. E é isso, a culinária daqui, a gastronomia da Espanha não é tão diferente do que das coisas que a gente já está acostumado a comer no Brasil. O que facilita muito o seu dia a dia, que você consegue achar muita comida saudável, muita fruta, comida de verdade, sem falar nos pães. Os pães aqui também são muito bons. Sim. E os pratos mais tradicionais daqui, né? É a tortilla, que é feito de batata, de ovo. Também a famosa paella, que você pode ser feito que é com arroz. Que pode ser feito também com frutos do mar ou com frango, ou também a mistura entre ambas. Também Sim, e o... também tem a opção vegetariana da Ah, paella. sim, vegetariana também. Também tem as famosas croquetas. Tem também o bocadillo de calamares. Enfim, o pulpo também, que é muito famoso também na Galícia. Mas, em geral, a gastronomia daqui é incrível. Se você virar, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, e o terceiro motivo é as praias. Sim, as praias aqui são lindíssimas, muito bonitas, água cristalina. E, enfim, a Espanha também, ela possui inúmeras ilhas. A tão famosa é a ilha Ibiza, né, que é tão conhecida no mundo inteiro. Sim, mas além de Ibiza, você também pode curtir uma praia em Málaga e na Ilhas Canárias, Também. que é conhecida por fazer sol ali o ano inteiro. Sim. E também aqui existe, ao contrário do Brasil, existe vários tipos de praias. Tem aquelas famosas praias que são as de areia, né, que a gente já está acostumado. Também tem algumas praias que são de pedras. Também, mas de qualquer forma, sendo areia e sendo pedra, o mar vai ser lindo de qualquer forma também. Sim, e para quem quiser conhecer mais sobre um pouco dessas ilhas daqui da Espanha, saiu uma série na Netflix chamada La Palma. E ali mostra um pouco de como que é as praias, além da ilha que tem o vulcão. Sim, muito bonito mesmo, vale a pena assistir. Bom, e o quarto motivo é a história e a arquitetura da Espanha. A gente brinca até que o que não é patrimônio da humanidade aqui na Espanha, porque quando você sai para conhecer os lugares, sempre tem uma plaquinha Patrimônio da Humanidade. Então, aqui é o que você mais vai encontrar. Sim, exatamente. A Espanha é praticamente um museu a céu aberto. Porque ao longo da história da Espanha, a Espanha foi um domínio cristão, foi um domínio árabe, foi um domínio romano também, entre outros bárbaros também. Então, você vai vendo várias arquiteturas ao longo da história desse povo.
Então, você está andando na estrada, você vê um castelo medieval, você vê uma sinagoga antiga, você vê um aqueduto romano. Então, você vive a história aqui. Então, algo muito interessante, é isso que eu comentei, né? Um museu a céu aberto, sem pagar, você vê essas coisas, algo que você tinha estudado nos seus livros de história, e você vê isso diariamente, algo sensacional. Sem contar também outras arquiteturas modernas também, por exemplo, ao meu ver, o grande cartão postal da Espanha é a Sagrada Família. Então, Bom, e o quinto motivo é a cultura vibrante, é, principalmente aqui em Madrid. Se você sai à noite, não importa a época do ano, você sempre vai encontrar as pessoas em algum barzinho, com uma cerveja, indo de tapas, como eles falam, com os amigos, que é basicamente você sair pulando de bar em bar. E a cidade também sempre promove festas locais, então cada bairro tem a sua festa local, e é diferente ver como que as gerações interagem nessas festas. A gente vê senhores muito uhum, mais velhos dançando nessas festas junto com pessoas mais jovens. É um povo muito animado, eles amam uma festa, amam viajar também. uhum. A gente volta do final de semana, eles sempre perguntando, o que vocês fizeram no final de semana? E eles sempre foram para algum lugar muito legal. E é isso, é viver essa cultura vibrante mesmo, de sempre estar aproveitando, fazendo alguma coisa. Eles aproveitam bastante a vida, sabem viver a vida que tem. Bom, e o sexto motivo é o custo-benefício. A Espanha é um país relativamente mais barato do que os outros países aqui da Europa. Bom, Portugal é mais barato ainda, mas Uhum. a Espanha, em comparação a Londres, França, acaba sendo mais barato. Sim, exatamente. Se você for parar para comer, almoçar em algum lugar, né, você vai ver que, em comparação com outros países aqui da Europa, é muito mais barato. Sem contar também outras questões também de mercado, de transporte também. A Espanha é um país que te traz um custo-benefício mais barato. Então, caso você pretende visitar a Espanha, é mais um motivo para você visitar, porque também é um país mais barato. Bom, e o número 7 é o transporte fácil e eficiente. Bom, a Espanha, ela possui dois grandes aeroportos, que é Madrid e de Barcelona. Esses dois aeroportos recebem voos diários do Brasil, que eu saiba principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, acho que de Brasília também, de Salvador e Recife. Então tem voos diretos, você não precisa estar fazendo conexão, e os aeroportos são muito bons mesmo também. Sim, e o transporte público é acessível, te deixa em qualquer ponto da cidade, é muito fácil entender o metrô daqui. E fora que se você vem para conhecer Madrid, por exemplo, você consegue fazer muita coisa a pé. Sim, muita coisa a pé, e também aqui tem os trens de alta velocidade. Então são trens que chegam aos seus 300 quilômetros por hora. E, enfim, de Madrid, em 3 horas você está do outro lado da Espanha. Então é muito conectável. Se eu quiser, eu saio de Madrid de manhã e à noite eu vou para o norte e volto no mesmo dia. E as ferrovias aqui de Madrid, elas são excelentes, os trens são muito bons. E é um orgulho, eu percebo que é um orgulho que os espanhóis têm pela essa linha ferrovia que é muito boa mesmo. Bom, e o oitavo motivo é a paixão pelo esporte. Exatamente. Não é à toa que na Espanha existe um dos melhores times do mundo. Então tem o Real Madrid, o Barcelona, e aqueles amam de fato o futebol, eles são muito vibrantes também pela seleção espanhola. Outro esporte que eles curtem muito é o tênis. Então, eles acompanham muito o Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Bom, além disso, se você gosta de esporte, procura algum país para fazer esse tipo de esporte ao ar livre, como escaladas. uhum. Aqui também tem paisagens incríveis que você pode praticar o senderismo. Senderismo, sim, exatamente. Aqui as pessoas gostam também de fazer muita escalada. Chega no inverno, muitas pessoas vão esquiar também nas montanhas. E também aqui eles curtem bastante também a Fórmula 1. Então tem um grande prêmio da Espanha, que passa em Barcelona. E agora, a partir do ano que vem, 2026, vai também ter corrida aqui em Madrid. Então vai ter duas corridas em Barcelona e em Madrid. E eles curtem, enfim, qualquer esporte, todo mundo tá fazendo esporte aqui.
Bom, e o nono ponto é a diversidade de paisagens. Sim, a Espanha é um país muito completo, então de ponta a ponta você consegue encontrar diversos climas e paisagens distintas. Sim, aqui na Espanha você vai encontrar floresta, montanhas, vulcões, neve, enfim, enfim, a Espanha é um país, a gente diz que é um país completo. Não é à toa também que as grandes empresas cinematográficas, eles são fascinados pela Espanha. Então, você vai encontrar muitos filmes que rodaram aqui. Então, você vai encontrar Star Wars, umas partes dos filmes foram gravados aqui também. Também tem outras séries também como The Witcher, Game of Thrones, o filme também de Indiana Jones. Então, as empresas, elas ficam assim fascinadas com as paisagens da Espanha. E o 10º motivo por que você deve incluir a Espanha no seu roteiro é a hospitalidade e a facilidade do idioma. Por mais que eles não entendam o português, eles vão fazer um esforço para tentar te ajudar. Exatamente. E Alto Ponto, por exemplo, esses dias a gente estava num restaurante, entrou um brasileiro e ele fez o pedido falando em português, o garçom entendeu também, respondeu em espanhol. Enfim, eram dois idiomas diferentes, mas os dois se entenderam. Então, se você vier vir fazer turismo aqui, tenha presente também que você vai ser muito bem aceito, muito bem acolhido aqui pelo povo espanhol. Tá bom? Bom, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!